A geada castiga plantações e o preço do feijão deve subir. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Forte geada atinge lavoura de feijão e preço do produto vai subir ao consumidor. As plantações de feijão carioca do interior de São Paulo já estavam adiantadas e foram praticamente perdidas. Houve danos em regiões no sul de Minas e até em Goiás, mas a extensão ainda está sendo analisada. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Rodrigo Líderes, avalia o reflexo nas gôndolas dos supermercados. O resultado disso, muito provavelmente, os consumidores vão acabar sentindo nos próximos dias, quando os preços começarem a subir. O que deve acontecer é que, por nós não termos estoques, diferente do ano passado, quando nós tínhamos um estoque maior de feijão, o reflexo disso deve vir mais rápido, né? Aquilo que existe hoje e que escapou da geada, talvez dê para atender o mercado até metade de agosto, final de agosto. E claro, o reflexo vai acontecer já. A queda da temperatura foi sentida fortemente no sul e sudeste. O IBRAF analisa se houve a geada mais forte dos últimos 30 anos. O carioca é o mais consumido pelos brasileiros. E a recomendação agora é optar pelos outros tipos de feijão para enfrentar o período de preços mais altos. E ainda o impacto na economia, as baixas temperaturas, direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan. Daniel Lian, bom dia, Daniel. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Exato, os impactos na economia, os danos em decorrência aí desta geada, não só no feijão, né? O café também já começa a ser impactado, isto porque a geada atinge as plantações e com isto as dificuldades aí para os produtores. Inclusive, o vice-presidente de uma grande cooperativa da região de Guaxupé, em Minas Gerais, Oswaldo Baquião Filho, destacou aí essa questão, os prejuízos em decorrência da geada, do forte frio. O estrago da geada é razoavelmente grande. A gente está perto de uma lavoura com potencial produtivo muito bom para o próximo ano. E a gente vê que o que queimou foi esses ramos de crescimento que estavam preparados para produzir a partir de 2020. Então, assim, a minha forma de entender é que a gente deve ter um problema bastante sério para a próxima safra de 2020. Pois é, e o problema aí para os produtores, o feijão então deve ser impactado, o preço do feijão, também o preço do café e até mesmo de pesca, porque a pesca também está tendo algum tipo de problema em relação a esta questão do frio. Em contrapartida, os produtores de maçãs, a esses sim estão comemorando, porque as macieiras precisam de um clima mais frio para se desenvolver e com isto os produtores estão comemorando a chegada principalmente aqueles que estão postados na região de Santa Catarina, no sul do país. Então a geada vai provocando impactos principalmente em relação aos preços, mas também melhora em outras partes, outros produtores que vão comemorando aí esta chegada do frio. Tiago. E Denise, no caso, a geada é diferente da neve, a neve cai, a geada se forma e queima a plantação, né? Exatamente, nós vimos em imagem, quem está nos acompanhando com imagem, quando bate o sol, começa a secar toda a plantação, há perdas, isso tem decorrência, provoca aumento de preços e nós estamos vendo alguns produtos básicos, como é o caso do feijão. A inflação segue bem comportada, as projeções também abaixo do centro da meta. O problema, quando se fala na alta de preços desses produtos, é que pesa no poder de compra da população. São produtos que influenciam o orçamento das famílias. Feijão é um produto básico de consumo aí do brasileiro e isso reduz o poder de compra. No momento em que já há muita preocupação com relação a isso, as pessoas têm que gastar mais com alimentação. Então, é uma coisa a inflação está dentro da meta, sem dificuldades maiores, até se cogita a possibilidade de alguma redução dos juros nos próximos meses, da taxa básica de juros. E a outra é a questão do poder de compra. Isso já aconteceu no começo do ano, que nós tivemos uma pressão forte de alimentação, foi um dos itens que mais subiram naquele momento que a inflação estava mais pressionada. Agora ela teve uma queda acentuada até pela comparação com o mesmo mês do ano passado, quando nós sentimos todo o efeito da greve dos caminhoneiros, mas é um ponto que preocupa bastante, porque pode afetar o consumo e consumo que já vem prejudicando o ritmo de atividade da economia. Denise, e hoje sai um Datafolha
que indicando, além da popularidade do presidente, indica também que os brasileiros têm mais medo da inflação do que o do desemprego. Isso é curioso, né? As duas coisas estão muito relacionadas, né? A inflação deixa as pessoas com receio aí, porque elas sentem no dia a dia dificuldade de consumo, de bancar as despesas, vai corroendo o poder de compra, e o desemprego também é uma preocupação muito grande. Nós tivemos até na semana passada a divulgação de um levantamento da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que mostrou aumento do desemprego num período em que nós não tivemos uma piora do mercado de trabalho. O mercado está ruim, com desemprego muito elevado, mas mostrou estabilidade. Neste período de estabilidade, aumentou o receio em relação ao desemprego. Então, acho que é todo o noticiário desfavorável quanto ao andamento da economia, que é fato, a economia está crescendo muito pouco, vai crescer menos do que no ano passado, o desemprego permanece elevado, aumento da informalidade, e tem essa questão da composição do custo das famílias, até pela composição da inflação. E o preço dos alimentos, né? Exatamente, é uma conjuntura bastante desfavorável, e tem aumento de energia, né? Teve mudança de bandeira de energia, então são despesas básicas que vão subindo. Na média, você tem uma inflação baixa, até porque a economia está fraca. Então, aqueles preços de bens de consumo, de eletrodoméstico, eletroeletrônicos, de imóveis, tudo isso fica contido porque o comerciante, o fabricante tem medo de aumentar os preços e não vender mais. E isso garante, na média, uma inflação baixa. Só que para a inflação pessoal de cada um fica muito mais alta.